Alô, crianças de Valdir, bem-vindos aqui ao site, a TV Site. Meu nome é Alexandre Teixeira e a gente vai ter uma conversa séria hoje sobre a aprovação na primeira fase da OAB. E eu quero começar, tá? Eu quero conversar muito com vocês, tá? Quero conversar com vocês, eu quero começar a mostrar. Agora, vou mostrar, só tirar meu celular aqui que eu tenho que botar aqui o slide. Quero mostrar agora para você como é que você vai poder ser aprovado na OAB. A FGV, via de regra, ela deu uma mudada nessa agora, mas mesmo dando uma mudada, ela continuou dentro do padrão, tá? Ela continuou dentro do padrão. A FGV, geralmente ela faz assim, uma questão sobre contrato, uma questão sobre remuneração e salário, uma questão sobre jornada, uma questão sobre rescisão, uma questão sobre estabilidade. Ela deu uma mudada. Mas mesmo ela dando uma mudada no padrão dela, ainda assim ela estava dentro do seu padrão. Professor, quais são em contrato? O senhor disse que sempre tem uma questão de contrato, sempre. A FGV sempre coloca uma questão de contrato. E essa questão de contrato é de quê? Terceirização. Inclusive foi agora, 16, com essa que caiu agora, 48 questões de contrato, 48 questões de contrato, 16 questões de terceirização. Terceirização, você deve focar, por exemplo, na súmula 331 do TST, que é aquela terceirização por prazo indeterminado. Terceirização, você deve focar na Lei 6.019/74, que é a terceirização temporária. Então, sempre ela cobra contrato. Quando ela cobra contrato, ou ela cobra terceirização, ou ela cobra, por exemplo, relação de trabalho. Quando ela cobra relação de trabalho, ela cobra, por exemplo, ela está cobrando muito teletrabalhador. Tá? E esse teletrabalhador, aí você vai ter, por exemplo, o artigo 73A, né, e seguintes da CLT, o teletrabalhador está em voga, porque a gente ainda, querendo ou não, a gente ainda está na pandemia. Relação de trabalho, ele cobra teletrabalhador. Ele vai cobrar também, sabe o que? Grupo econômico. No grupo econômico, você vai para o artigo 2º, parágrafo 2º, da CLT. Foram já 17 questões. Né? Foram já 17 questões sobre isso. Não tem como você errar. Ele vai cobrar ainda artigo 10 da CLT, que também fala sobre relação de emprego. Algumas vezes, aí são poucas as questões, ele vai tratar de emprego doméstico. A Lei Complementar 150. São poucas, mas ele cobra. Quando ele não cobra terceirização, e nessa prova foi terceirização, ele vai cobrar alteração do contrato. Aí a alteração do contrato, você tem dois artigos aqui, 468 da CLT e o 469 da CLT, que você deve focar. Que aí a alteração, transferência, né? Aí transferência, você vai ter o 469 da CLT, você vai ter a súmula 29, você vai ter a OJ 113 da SDI1 do TST. Esses assuntos aqui são os que mais caem. E repito, esse slide, eu uso esse slide há 1 ano. Professor, professor, esses assuntos aqui são os que mais caem, são. E qual foi o assunto de contrato que caiu na prova? O assunto de contrato que caiu na prova foi exatamente um assunto sobre terceirização. Né? Foi exatamente um assunto sobre terceirização temporária, tá? Terceirização temporária. Olha só essa questão aqui sobre... Olha só essa questão aqui, né, sobre... Olha só essa questão aqui sobre terceirização temporária. Uma indústria de chocolate constatou que precisava, né? Uma indústria precisava de mais trabalhadores para produzir ovos de Páscoa. E em razão disso contratou vários trabalhadores temporários pelo prazo de 30 dias.
por meio da empresa de trabalho temporário. Maria era uma dessas trabalhadoras temporárias. Ocorre que a empresa contratada, a empresa de trabalho temporário, teve a falência decretada pela justiça e não pagou nada aos trabalhadores temporários. Lei 6.019. Uma questão sobre a Lei 6.019. Do mesmo jeito que eu disse aqui, ó, terceirização. Usei isso aqui ano passado, o ano inteiro. Fizemos 3 dissecando. Maria procura você como advogado para saber se a indústria de chocolates, tomadora de serviço, teria alguma responsabilidade. Sobre a hipótese, de acordo com a norma de regência, assinale a alternativa correta. Aí você vai assinar a alternativa correta de quê? De que a responsabilidade, a indústria de chocolates, porque ela faliu, responsabilidade solidária. Ah, tio, essa questão é mal feita. Concordo, a questão é mal feita. Mas mesmo mal feita, olha só, mesmo mal feita essa questão, ela foi vista na primeira aula teórica. Ela foi vista na primeira aula teórica. Ela foi vista na primeira aula teórica. Quando a empresa tomadora de serviços na terceirização temporária da 6.019 tem a falência decretada, o correto era para ser subsidiária, mas o artigo 16 da Lei 6.019/74, porque o TST diz que é subsidiária. Mas a lei está lá ainda, dizendo que a responsabilidade é o quê? Solidária. Eu disse, tenham cuidado com essa questão. Questão vista em sala de aula. Questão toda vista em sala de aula. Vocês querem mais? Vocês querem mais? Eu vou mostrar para vocês mais. Olha só. Eu vou mostrar mais para vocês. Olha só. Questão sobre o quê? Questão sobre teletrabalhador. Olha só, questão sobre deixa eu ver só uma coisa aqui. Questão sobre teletrabalhador. Na questão sobre teletrabalhador, essa questão já caiu 2 vezes na OAB, pessoal. 2 vezes na OAB. Aí eu vou dizer para você qual é o problema de alguns alunos que não têm a aprovação como sendo uma prioridade. Deixa eu ler para você essa questão aqui. Luiz e Selma são casados e trabalham para o mesmo... Olha só, Luiz e Selma são casados e trabalham para o mesmo empregador. Ambos são teletrabalhadores, tendo o empregador montado um home office. Eles adoram usar essa expressão. No apartamento do casal, de onde eles trabalham na recepção e no tratamento de dados informatizados. Para a impressão dos dados, que serão objeto de análise, o casal necessitará de algumas resmas de papel, assim como de toner para a impressora que utilizarão. Assinale a opção que indica quem deverá arcar com os gastos de acordo com a CLT. Questão está mal feita? Está mal feita. A questão pergunta quem realizará os gastos, mas na resposta não diz isso. Questão merece ser anulada? Sim, a questão merece ser anulada. E o ponto dado a quem errou a questão. Mas o que é que eu quero mostrar a vocês aqui? Que essa questão aqui, ela já caiu 2 vezes na UAB. E essa questão ela foi comentada no Sol que Cai na UAB. O que é o Sol que Cai na UAB? O Sol que Cai na UAB é um curso nosso online em que nós resolvemos, eu e os professores, nós comentamos todas as questões da UAB, desde 2010.2 até o 31º exame de ordem. E agora vamos comentar o 32º. Pessoal, esse curso, Só o que Cai na UAB, nós comentamos mais de 2.600 questões. E dentre as 2.600 questões, nós dividimos todas as questões por disciplina. Nós dividimos todas as questões por assunto.
Porque é assim que você faz. Você não sai feito doido por aí, tá? Você não sai feito doido por aí, resolvendo questão aleatória, não. Pegando vários assuntos, não. Você tem que dividir as questões por disciplina, direito de trabalho, processo de trabalho, civil, constitucional, ética. E você, além de dividir as questões por disciplina, é assim que você estuda. Além de você dividir as questões por disciplina, você tem que dividir as questões por assunto. E você resolve várias questões daquele assunto, parecidas, iguais, até mesmo idênticas, exatamente para você fazer o quê? Exatamente para você fixar. Quanto mais questões parecidas você resolver, mais você fixa, e elas vão acabar na sua prova. Eu garanto a você que essas questões estarão na sua prova. E aí ele perguntou, a quem compete? Cara, a resposta era para ser, ou compete ao empregado, ou compete ao empregador. Mas aí qual foi a resposta da questão? A resposta da questão foi, a responsabilidade do gasto deverá ser prevista em contrato. Isso está errado? Tá não. Isso está na lei. É o contrato quem vai prever o gasto. Se o gasto é do empregado ou se o gasto é do empregador. Mas a questão não perguntou onde é que seria previsto. A questão perguntou o quê? A questão perguntou a quem caberia pagar. A res miltônia, se é empregado ou empregador. Qual seria a resposta? Ao empregado. Qual seria a resposta? Ao empregador. Mas o que é que eu quero mostrar a você? É que mesmo com essa questão errada, é que mesmo com essa questão passível de anulação, é que mesmo com a questão mal feita, ainda assim você podia acertar essa questão. Por quê, professor? Por que eu podia acertar essa questão? Você podia acertar essa questão porque essa questão, ela já caiu. Essa questão, ela já caiu no 17º exame de ordem. Tá? Essa questão, porcaria, né? Eu estou tentando escrever aqui, o negócio está ruim. Essa questão, ela já caiu no 17º exame de ordem. Essa questão, ela foi comentada por mim no curso chamado Só o que Cai na UAB, que é um curso só de resolução de questões, em que eu resolvo e comento o item certo. Eu comento o item errado de todas as questões e assim não tem perigo de você errar isso na prova. Olha só, uma sociedade empresária do ramo da informática, visando a redução de custos, decidiu colocar metade de seus funcionários em teletrabalho, com possibilidade de revogação, caso não dê certo. Sobre esse regime, com base na legislação em vigor, assinale a correta. Olha aqui, ó, a resposta correta eu não vou marcar não. Ó, os materiais fornecidos pelo empregador para a realização do teletrabalho representam salário, utilidade e integram a remuneração do empregado. Quando eu resolvi, esse aqui é falso, tá? Esse item aqui é falso. Quando eu resolvi essa questão, tá? Esse item aqui, tá? Esse item aqui é falso. Quando eu resolvi essa questão, eu disse duas coisas. Que as utilidades que o empregado usa não tem natureza salarial. Eu ainda digo mais, tu sabe quem é que vai pagar pelos gastos do teletrabalho? E isso tem que ter previsão contratual. É exatamente aqui, nessa questão, que eu falo que quem vai arcar com os... Olha, pessoal, ainda falo assim, tá na aula, está gravado. Eu não posso mentir porque está gravado. Os alunos têm acesso às gravações. Está lá do mesmo jeitinho que o aluno marcou. Olha, pessoal, olha que coisa engraçada, olha que absurdo, olha que coisa engraçada. Tu sabe quem é que vai arcar com os custos? Isso depende do contrato. Então existe a possibilidade de o empregado arcar com as despesas do teletrabalho. É um absurdo, mas se o contrato disser, o empregado vai arcar. E isso marca. Olha só, de novo, pessoal, questão sobre teletrabalhador. Mais uma vez aqui, olha, eram feitas online. Mais uma vez sobre teletrabalhador. Mais uma vez aqui, ó, que deverá ser requerida teletrabalho, modalidade,
Valor deverá ser requerido os valores correspondentes como salário e utilidade. Isso aqui, essa questão, 29º exame de ordem. Bem pertinho, 29º exame de ordem. Então aquela questão da prova, ela já caiu. Então, quando eu fui explicar, porque eu explico o item verdadeiro, eu e os nossos professores, nós explicamos, esse item é verdadeiro por isso, esse item é falso por aquilo outro. Quando eu fui explicar que a letra D era falsa, quando eu fui explicar mais uma vez que a letra D era falsa, eu disse que as utilidades utilizadas no trabalho não têm natureza salarial e que tudo aquilo que é utilizado no trabalho, quem é que paga? Depende do contrato. Depende do contrato. É um absurdo, mas depende do contrato. Pelo contrato, o empregador pode dizer que o empregado é que paga as despesas com o teletrabalho. Isso aqui é ouro. Então a FGV, por mais que ela tenha feito uma prova toda cheia de erros, toda cheia de vícios, tá? Horrorosa, não humana, injusta, não respeitou nem o nosso sofrimento da pandemia, mas eu estou mostrando que é possível passar. Olha só. Remuneração e salário, tá? Um outro assunto que sempre cai, remuneração e salário, não integram salário. Aí você tem que ler o parágrafo 2º do artigo 4, do 458 e o 458 também, tá? Não integram salário, né? Você tem que ler o 457 da CLT, né, que integram sim salário. Você vai ter que estudar os adicionais, tá? Adicional de hora extra, adicional de hora noturna, sempre está caindo. Adicional de insalubridade, adicional de periculosidade. Você tem que focar nisso aí. Salário e utilidade, não integram salário, que é o 458, parágrafo 2º, já caiu 12 vezes. Adicionais, pessoal, já caiu 11 vezes. Salário e utilidade, que é o 457 da CLT, já caiu 10 vezes. E gorjeta, que é o parágrafo 3º do artigo 457 da CLT, já caiu 6 vezes. É exatamente em cima disso, tá? É exatamente em cima disso que você deve focar. Professor, eu estou vendo aqui, eu fui atrás, porque eu estou conhecendo o senhor agora, eu não confio no senhor, mas eu fui atrás. Eu vi que o senhor utilizou os mesmos slides do ano passado, exatamente. E estou batendo em cima dos mesmos dispositivos. Então, sempre a FGV, sempre ela vai cobrar uma questão de remuneração e salário. Tanto é que ela já cobrou 39 vezes. 39 vezes. E toda a vida ela cobra em cima dos mesmos dispositivos. Ela pode mudar? Pode. Mesmo que a FGV mude, a gente consegue estudar através do curso de teoria e do curso de resolução de questões. Vou lhe provar agora. Olha aqui. Questão que caiu agora no 32º exame de ordem. Questão muito fácil, por sinal. Questão muito fácil, por sinal. Desde 2019, Denilson é empregado de indústria de cosméticos com carteira profissional assinada. No último contra-cheque de Denilson, verifica os pagamentos da seguinte parcela: abono, prêmio, comissão e diária para viagem. Considerando essa situação, assinale a opção que indica a verba que, de acordo com a CLT, integra salário. Tem natureza salarial. Resposta: comissão, artigo 457 da CLT. Caiu mais uma vez. Mesmo essa questão sendo besta, mesmo essa questão sendo fácil, deixa eu te mostrar aqui. Olha aqui, revisão final. Que revisão final foi essa? Ela foi presencial para Fortaleza e ela entrou na revisão de 14 dias antes da prova. José Henrique, vendedor de uma fábrica de geladeiras e outros eletrodomésticos, foi transferido para trabalhar na fábrica de Cabo de Santo Agostinho, mudando-se para a família para vir naquele município. Além de salário fixo, recebeu por mês comissão pelas vendas e tal. Além de comissão, o plano de saúde médico odontológico.
O empregado foi reclamar com seu gerente o não pagamento da sua transferência. Ó, nesse caso, tem natureza salarial as comissões e o que mais? Quer dizer, a gente resolveu essa questão em que eu dizia para você que as comissões têm natureza salarial. Além das comissões que têm natureza salarial, olha só, tudo visto na revisão. Aí a resposta não interessa, porque aqui ela já mata. Comissão tem natureza salarial, que é exatamente a resposta. Que é exatamente o quê? Mais uma vez, o 457 da CLT. Pessoal, direito do trabalho é uma coisa só. Direito do trabalho é uma coisa só. É uma coisa só, tá? É uma coisa só. Vamos lá. Olha aqui. Essa daqui, cronograma emergencial, resolvida no cronograma emergencial. Questão 11 do cronograma emergencial. Essa questão aqui está lá na parte de remuneração e salário. Sandra, empregada de uma loja de roupa, recebe além do salário, comissões sobre a venda realizada e ajuda de custo para vestuário e despesa relativa ao cuidado. Por ocasião da rescisão do seu contrato, o cálculo da indenização apresentada pelo empregador considerou apenas o salário da empregada, sem computar o quê? Sem computar as comissões. Só que as comissões têm natureza o quê? Salarial. Pronto. Olha só, resposta correta. Incorreto que o cara fez, porque eis que as comissões integram salário para todos os fins. Aqui, né? Isso aqui não, tá errado, né? Pegar aqui. Cadê? Pronto, correto. Pronto, né? Aqui, pronto, incorreto, né? Eis que, bem aqui, essa aqui, a letra D de dado, eis que as comissões integram o salário do empregado, diferentemente de quê? De ajuda de custo que não entra, mas as comissões entram, mais uma vez, artigo 457 da CLT. Bora para cá, para 73, olha aqui, questão sobre desconto salarial, 4 sempre cai. Artigo 462 da CLT. Desconto salarial e parcelas que não são salário. Parcelas que não são salário. Regina foi admitida pela Sociedade Empresária Calçados Maciços Limitada em abril de 2020 para exercer a função de estoquista. No processo de admissão foi ofertada a Regina plano de previdência privada, parcialmente patrocinado pelo empregador. Uma vez que as condições pareceram vantajosas, Regina aderiu ao plano de previdência. No primeiro contra-cheque, Regina verificou que na parte de descontos havia subtrações a título de INSS e Previdência Privada. Assinale a opção que indica o INSS é um desconto legal e a Previdência Privada um desconto contratual. Olha só, essa questão aqui, 32º exame de ordem. Olha onde é que estava a questão, na revisão final. Que revisão final é essa? A revisão final de 14 dias. Fernanda é caixa de supermercado, recebe o valor correspondente a 1,5 salário mínimo e no seu contra-cheque é descontado o INSS. Oswaldo é repositor de supermercado e no seu contra-cheque se verifica subtração mensal de pensão alimentícia. Joana é subgerente do mesmo estabelecimento e empréstimo consignado, que tomou junto ao banco. Olha só, o que é que ela quer? Todos os descontos, olha só. Aí você tem desconto de INSS. Desconto de INSS é legal. São ilegais, são não. As subtrações são legais, são legais. Questão muito parecida com a da prova. Naquela revisão final de 14 dias. Muito parecida com a da prova. Vocês querem outra? Eu vou mostrar outra. Questão do Godofredo. Essa questão estava no nosso material. Godofredo foi contratado como vendedor de automóveis, usado pela Sociedade Empresária Carango de Ouro Limitada. Godofredo recebia salário fixo sobre as vendas por ele efetuada.
Em março de 2020, Godofredo vendeu um automóvel de 30 mil conto, dividido em 10 parcelas de 3 mil. Ocorre que Godofredo foi dispensado por justa causa, 2 meses depois. Ele tendo sido dispensado 2 meses depois, ele vai receber. Godofredo terá direito antecipadamente? Não. Godofredo poderá pagar. A lei determina, Godofredo poderá pagar comissão. O empregador poderá pagar comissão ao empregado dispensado de acordo com a respectiva liquidação. Essa questão aqui, por mais que não seja uma questão comum da FGV, e por mais que a FGV tenha anulado essa questão, porque estava mal feita, sabe o que acontece? Deixa eu te mostrar. Pum! Cronograma emergencial. Questão igual à do Godofredo, igual, resolvida no curso. Questão igual, resolvida por mim no curso. Arquimedes elaborou com o vendedor para o desempenho de suas funções. Em seu contrato de trabalho não havia qualquer previsão de respeito de desconto para eventuais danos causados. 2 meses antes de ser dispensado, efetuou a venda, até a quantidade de parcelas é a mesma, 10 parcelas. Até a quantidade de parcelas é a mesma, 10 parcelas, sendo que recebe as comissões devidas a cada parcela até sua rescisão. A retornada desta venda bateu o veículo da empresa, tendo sido constatada a culpa do evento. A empresa procedeu desconto do valor do conserto do veículo do Arquimedes. Olha só, ele mesmo dispensado, ele recebeu. Tá aí, resolvida. Ó. Tá certo? Letra C. É ilícito, uma vez que não havia acordo expresso, e ilícita a dedução das comissões pagas pelas parcelas quitadas da última venda, uma vez que a venda se concluiu e ele tem direito, mesmo que ele seja dispensado, mesmo que ele seja demitido, ele tem direito de receber. Letra C de casa é a resposta, igualzinha à da prova. Ainda que de forma parcelada, fazendo jus às comissões, inclusive sobre as parcelas pagas, após a rescisão contratual. Então, mesmo que ele tenha sido demitido, fechou o negócio, demitido, e as parcelas rolaram, ele tem direito. Então, por mais que esteja anulada, é igualzinha. Você quer ver outra? Jornada de trabalho, tá? Jornada de trabalho sempre cai. Dessa vez não caiu, tá? Mas sempre tem questão sobre intervalo. Aqui artigo 71 da CLT. Sempre se hora noturna, artigo 73 da CLT. Sempre tem sobre tempo à disposição do empregador, artigo 4º da CLT. Sempre tem sobre compensação, artigo 59 da CLT. Mas dessa vez não caiu. Estabilidade. Dessa vez não caiu, mas vai cair no 33. Dirigente sindical, artigo 543, parágrafo 3º da CLT. Acidentado, artigo 118 da Lei 8.213/91. Gestante, artigo 10, 2, B de bola, do ADCT. Então, sempre estão caindo questões sobre estabilidade, tá? Outros, o cipeiro. Sempre dos outros, o que mais cai é o cipeiro. Artigo 10, inciso 2º, a linha A do ADCT. Esses são os dispositivos que você deve mais focar. Deve mais resolver questões sobre eles, tá? Esse aqui não caiu, mas no 33 pode cair. Rescisão, questões sobre FGTS, Lei 8.036/90, tá? Justa causa, caiu, tá? Artigo 482 da CLT. Aviso prévio, artigo 487 da CLT. Indenização, artigos 479 da CLT, mais artigo 18 da Lei 8.036/90, tá? São os artigos sobre rescisão que você dá, e você vai ter aqui outros, o 501 que fala sobre força maior, o 486 da CLT que fala sobre factum principis.
E eu vou lhe mostrar agora. Preste atenção, olha aí. Questão 75, 32º exame de ordem. Bruno, tá vendo aqui o nome? Bruno era empregado de uma sociedade empresária na qual atuava como teleoperador de vendas online de livros e artigos religiosos, usando em sua estação de trabalho um computador e um headset. Em determinado dia, o sistema de câmeras internas flagrou Bruno acessando pelo computador site pornográfico por 30 minutos durante o horário de expediente. Isso aqui é o quê? Isso aqui é incontinência. Isso aqui é incontinência de conduta. Durante o horário de expediente. Esse fato foi levado em direção no dia seguinte, que indignada puniu, tá vendo o nome, né? Bruno, com suspensão de 40 dias. Suspensão de 40 dias. Aí você sabe, artigo 474 da CLT, que o empregado, né, só pode ser suspenso por no máximo 30, e a punição é o quê? Rescisão indireta. Questão tranquila. Sabe por que essa questão? Tu sabe por que essa questão é mais tranquila ainda? Maria Ferreira, você errou, não foi, minha filha? Você sabe por que essa questão aí é mais tranquila ainda? Eu vou lhe mostrar agora. Não chorem, não gritem, não se desesperem. Pá! Revisão final de 14 dias, em que os alunos estavam me esculhambando, porque eu não colocava questões da FGV. Por que eu não coloquei questões da FGV? Porque todas as questões da FGV nós resolvemos. Eu coloquei questões de concurso, questões difíceis, nível da prova. Bruno! Tá vendo Bruno? Bruno, o mesmo Bruno lá. Bruno, empregado da empresa S, através de contrato de trabalho, por prazo terminado, recebeu suspensão por 90 dias. Questão igual. Até o nome igual. Considera-se o quê? Rescisão do contrato por culpa da empresa. Rescisão indireta por culpa da empresa, né? Rescisão indireta por culpa da empresa. Quero avisar vocês que com o método certo, você pode passar. Com o método certo, tá? Com o método certo, você pode ser aprovado na UAB.